Capítulo 23. Provas de Jesus Cristo. Chegamos agora a Jesus Cristo, sobre quem os dois testamentos dizem respeito. O Antigo foca a expectativa, enquanto o foco do Novo Testamento é a realização. Porém, Jesus está bem no centro de ambos. Só Jesus Cristo poderia gerar um grande povo, tê-los eleito para serem santos e escolhidos, liderá-los, alimentá-los e conduzi-los a um lugar de descanso e santidade. Ele é o único capaz de torná-los santos para Deus, templos divinos por meio da reconciliação deles com Deus, salvando-os da ira divina. Apenas ele poderia resgatá-los da escravidão do pecado que, de maneira tão evidente, domina a humanidade, fornecendo leis a este povo e escrevendo-as em seus corações. Somente Cristo poderia oferecer-se a Deus em lugar dos homens, sacrificando-se por eles como uma oferta perfeita, tornando-se ele mesmo o sumo sacerdote que oferece o próprio corpo e sangue, oferecendo pão e vinho em culto a Deus. Como está escrito em Hebreus 10:5, aspas, quando Cristo veio ao mundo, fecha aspas. A referência é feita novamente em Marcos 13:2, onde lemos que quando o templo fosse totalmente destruído, não restaria, entre aspas, pedra sobre pedra. Então, o que veio antes continuaria após. Comparados a Jesus Cristo, os judeus simplesmente sobrevivem como errantes. Numerosas profecias são feitas com respeito ao Messias. Uma parábola, Ezequiel 17, seu precursor, Malaquias 3. Ele viria como uma criança, Isaías 9. Ele nasceria na cidade de Belém, Miqueias 5. Ele atuaria principalmente em Jerusalém e nasceria da família de Judá e Davi. Foi profetizado que ele seria o único a cegar os sábios e os cultos. Isaías 6, 8-29, 61. Ele anunciaria as boas novas aos pobres e humildes, abriria os olhos do cego, curaria enfermos e conduziria os que definham nas trevas para a luz. Isaías 61. Ele é predito como o único a ensinar o caminho da perfeição e ser o mestre dos gentios. Isaías 56, 42, 1-7. De fato, as profecias são ininteligíveis para os incrédulos. Daniel 12, Oséias 14:9. Mas elas seriam compreendidas por aqueles que fossem adequadamente instruídos nelas. As profecias representam o Messias como pobre, mas ainda assim o veem governando as nações. Isaías 52, 13-53, 12. Zacarias 9, 9. As profecias que anteciparam o tempo de sua vinda falam dele como soberano dos gentios, e ainda assim, o único que sofre, não surgindo de forma transcendente entre as nuvens e como um juiz. Aquelas profecias que falam dele como juiz e de sua glória não especificaram o tempo. Elas também o descrevem como a vítima dos pecados do mundo. Isaías 49, 53. Ele é profetizado como a preciosa pedra angular. Isaías 28, 16. Ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Isaías 8. Jerusalém seria destruída contra essa pedra. Os construtores a rejeitariam. Salmos 118, 22. No entanto, Deus faria dela a pedra de esquina. Ele se transformaria em uma grande montanha que encheria toda a terra. Daniel 2.
Mas as profecias também falam de sua rejeição, não reconhecimento e traição. Salmos 109. Foi predito que ele seria vendido em traição. Zacarias 11:12. Que cuspiriam nele, o açoitariam e caçoariam dele, afligindo-o de muitas maneiras, e lhe dariam vinagre para beber. Salmos 69:21. Seu corpo seria perfurado. Zacarias 12:10. Suas mãos e pés seriam pregados. Ele seria morto e sobre suas vestes seriam lançadas sortes. Salmos 22. No entanto, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Salmos 16, Oséias 6:2. Ele ascenderia aos céus para assentar-se à direita de Deus. Salmos 110. Foi profetizado que reis pegariam em armas para combatê-lo. Salmos 2. Ao vencer todos os seus inimigos, ele se sentaria à direita do Pai. Os reis da terra e todos os povos o adorariam. Isaías 60. Os judeus seriam preservados como nação. Jeremias. Eles vagariam errantes sem reis. Oséias 3. E sem profetas. Amós. Aguardando a salvação, porém não a encontrando. Isaías. Os gentios seriam chamados por meio de Jesus Cristo. Isaías 52:15, 55-60, Salmos 72, 8-17. Oséias 1, 9-10 profetiza, aspas, então o Senhor disse, dê-lhe o nome de Lo-Ammi, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados de filhos do Deus vivo. Fecha aspas. Moisés primeiro ensinou a Trindade, o pecado original e o Messias. Davi foi uma grande testemunha. Ele é eterno, bom, misericordioso, nobre de alma, poderoso e com uma mente elevada. O que ele profetiza se cumpre. Isto não tem limites. Se ele fosse cheio de vaidade, poderia ter se autodeclarado como o Messias, pois as profecias eram mais claras sobre ele do que sobre Jesus Cristo. O mesmo pode-se dizer com respeito ao apóstolo João. A sinagoga surgiu antes da igreja, assim como os judeus com relação aos cristãos. Porém, os profetas profetizaram sobre os cristãos, o apóstolo João e Jesus Cristo. O zelo dos judeus pela lei e pelo templo está bem evidenciado nos escritos de Joséfo e Filo, o judeu. Que outro povo demonstrou tal zelo? Talvez isso tenha sido necessário. Jesus predisse os tempos e a condição do mundo. Gênesis 49:10 o descreve como, entre aspas, bastão de comando. E Daniel 2:40 fala sobre um, entre aspas, quarto reino. Como somos afortunados em possuir essa luz em meio a tanta escuridão. Que bom é ver com os olhos da fé personagens como Dario e Ciro, Alexandre, os romanos, Pompeia e Herodes, todos eles dando sua contribuição, ainda que de forma inconsciente, para a glória do Evangelho. Quando no cativeiro os judeus tiveram a confirmação de que seriam libertados após 70 anos, na realidade isto não foi um cativeiro. Porém agora eles estão cativos e sem esperança. Deus lhes prometeu que ainda que ele lhes permitisse serem espalhados pelos 4 cantos do mundo, se permanecessem fiéis à sua lei, ele os reuniria novamente. Ainda que sob intensa opressão, os judeus permaneceram fiéis à lei de Deus. Quando Nabucodonosor levou o povo cativo, Deus, de antemão, lhes revelou que o cativeiro não duraria muito tempo e que eles seriam restaurados,
para que não pensassem que a autoridade real havia sido removida para sempre de Judá. Jeremias 29:10. Eles foram confortados por meio dos profetas e sua casa real foi preservada. No entanto, a segunda destruição veio sem qualquer promessa de restauração, sem a presença de profetas, reis, consolação e esperança, porque o cetro foi removido para sempre. É de fato incrível e notável ver como o povo judeu tem conseguido sobreviver ao longo de tantos séculos, sempre difíceis e desafortunados. Porém, isso é necessário como uma prova de Jesus Cristo, pois eles devem sobreviver para demonstrar quem ele é, e ainda será nessa condição infeliz desde que o crucificaram. E embora seja um paradoxo que eles tanto devam sobreviver como ser afligidos, eles ainda sobrevivem apesar de seus infortúnios. O retrato do Evangelho. Parece haver uma aparente discrepância entre os evangelhos. Quem ensinou aos evangelistas as qualidades de uma alma supremamente heróica, de modo que a retratassem de forma tão perfeita em Jesus Cristo? Ainda, por que então mostrá-lo como fraco em sua agonia? Eles não sabem como retratar uma morte resoluta? Sim, de fato, pois o mesmo Lucas descreve a morte de Estevão de maneira mais heróica que a própria morte de Jesus Cristo. Atos 7, 58 a 60. Eles o retrataram como capaz de sentir medo diante da crescente inevitabilidade de sua morte, como também sua absoluta determinação. Mas quando os evangelistas o mostram tão afligido, é quando ele mesmo se aflige. No entanto, quando os homens o afligem, a sua resolução é inabalável. Ou os apóstolos foram enganados ou eram enganadores. Mas as duas suposições são sustentadas com dificuldades, pois não é possível equivocar-se com um homem que ressuscitou dentre os mortos. Assim, pelo tempo que permaneceu entre eles, Jesus Cristo os liderou. Mas após sua ascensão, se ele não mais lhes apareceu, quem os inspirou em suas ações? A hipótese de que os apóstolos teriam sido impostores é totalmente absurda. Vamos examinar essa possibilidade de maneira crítica e apenas imaginar os 12 homens reunidos após a morte de Jesus, conspirando para afirmar que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Ao fazerem isso, eles estavam atacando todos os poderes estabelecidos à época. Agora, uma vez que o coração humano é extremamente inconstante, suscetível a mudanças, promessas e suborno, considere as consequências. Entretanto, se apenas um deles fosse convencido a negar essa história sob tais ações persuasivas, ou se alguns mais se sentissem aterrorizados diante da perspectiva de serem aprisionados, torturados e mortos, todos eles estariam irremediavelmente perdidos. Porém, como isso não ocorreu, a conclusão lógica é evidente. O estilo dos evangelhos é notável sob muitos aspectos. Uma de suas características é que eles nunca despejam injúrias contra os executores e inimigos de Cristo. Nenhum deles, como historiadores, escreve contra Judas, Pilatos ou qualquer dos judeus. Se essa restrição dos evangelistas tivesse contribuído para a fé, juntamente com muitas outras características nobres presentes em seu estilo, e se eles apenas colocassem isso com a intenção de chamar a atenção, não ousando eles mesmos reparar nisso, não teriam falhado em fazer amigos em benefício próprio por meio de tais observações. Porém, uma vez que agiram com integridade e sem auto-interesse, eles não levaram ninguém a reparar nesses fatos. Eu creio que muitas dessas coisas jamais tinham sido observadas antes. Isto apenas mostra como o comportamento deles foi singular. Qualquer um pode fazer o que Maomé fez. Ele não realizou milagres e não foi profetizado.
Ninguém pode fazer o que Jesus Cristo fez. Um trabalhador que fale sobre riquezas, um advogado que fale sobre guerra ou da realeza, falará de maneira inadequada. Mas o homem rico fala acertadamente sobre riqueza. O rei pode falar indiferentemente sobre um grande presente que tenha dado, e assim Deus fala corretamente sobre ele mesmo. Jesus Cristo falou sobre coisas sublimes de maneira tão simples que parece não as ter considerado, e as expressa tão claramente que vemos exatamente o que ele pensou a respeito delas. Tal combinação de clareza e simplicidade é maravilhosa. A Igreja tem enfrentado dificuldades tanto em demonstrar que Jesus Cristo foi homem contra os que negam este fato, quanto em demonstrar que ele era Deus, muito embora ambos sejam evidentes. A obscuridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo está envolto em tal obscuridade, de acordo com o que o mundo entende por este termo, que historiadores, preocupados apenas em escrever sobre importantes assuntos de Estado, raramente o notaram. Que outro ser humano obteve maior glória? Toda a nação judaica o prevê antes de sua vinda, enquanto os gentios o adoram após seu advento. Tanto o povo judeu quanto os gentios o consideram como seu foco principal. Ainda, que homem, ao menos, já desfrutou de tal glória? Pois 30 anos dos 33 que viveu, ele passou no anonimato, e nesses 3 anos de vida pública, ele foi tratado como um impostor. Os sacerdotes e governadores o rejeitaram. Os que lhe eram mais próximos e queridos o desprezaram. Finalmente, ele morreu traído por um de seus discípulos, foi negado por outro e abandonado por todos. Que benefício, então, Jesus obteve de tal glória? Se ninguém desfrutou de glória maior, também ninguém sofreu vergonha maior. Toda essa glória tem sido apenas para nosso benefício, para nos ajudar a reconhecê-lo, pois ele não considerou nada disso para si mesmo. A infinita distância entre a mente e o corpo é um símbolo da distância infinitamente maior entre o intelecto e o amor, pois o amor é divino. Todo o esplendor da grandeza não atrai os que estão engajados na busca de sabedoria. A grandeza dos sábios não é visível aos reis, aos abastados, aos líderes militares e a todos os que são grandes no sentido terreno. A grandeza da sabedoria, que não é nada exceto se concedida por Deus, não é vista pelos que estão voltados a coisas terrenas e materiais, ou pelas pessoas intelectuais. Eles representam 3 ordens distintas que diferem em caráter. Os grandes gênios possuem seu domínio, seu esplendor, sua grandeza, sua vitória e reputação, e assim não precisam de um reconhecimento terreno, com o qual não têm nenhuma afinidade, pois eles não são visíveis exteriormente, mas apenas à mente, e isto basta. Igualmente, os santos possuem seu domínio, seu brilhantismo, sua vitória, seu esplendor, e também não precisam do reconhecimento terreno nem da grandeza intelectual, que não tem qualquer relevância para eles, pois não aumenta ou diminui sua própria estatura, pois Deus e as hostes angelicais os reconhecem, mas não por meio do corpo ou de mentes curiosas. Deus lhes basta. Arquimedes, ainda que na obscuridade, nos inspira respeito. Ele enfrentou batalhas não visíveis aos olhos humanos, mas, não obstante, enriqueceu todas as mentes com suas descobertas. Quão magnificamente brilhou nas mentes humanas! Jesus Cristo, sem possuir riquezas ou qualquer demonstração exterior de conhecimento, ocupa sua própria posição em santidade. Ele não fez descobertas, não dominou, mas foi humilde, paciente, santo aos olhos de Deus, terrível com os demônios e sem pecado algum. Oh, com que pompa e maravilhosa glória ele revela a si mesmo aos olhos do coração
que percebe a sabedoria. Teria sido inútil para Arquimedes desempenhar o papel de príncipe em seus trabalhos matemáticos, embora fosse, de fato, um príncipe. Igualmente, não teria sido de grande utilidade para Jesus Cristo vir como rei com um tipo de glória inadequada para seu propósito. Assim, é um total absurdo sentir-se escandalizado pela humildade de Jesus, como se essa humildade fosse da mesma ordem que a grandeza que veio revelar. Pois, se considerarmos a sua grandeza em vida, sua paixão, sua obscuridade e sua morte, em sua secreta ressurreição e no restante, não há qualquer razão para nos sentirmos chocados pela sua humildade, que não é da mesma ordem. Porém, há alguns que são capazes apenas de admirar a grandeza terrena, como se não existisse algo como eminência intelectual ou como se não houvesse formas infinitamente mais elevadas de grandeza no reino da sabedoria. Todos os corpos, o universo, as estrelas, a terra e seus reinos não são equivalentes à menor das mentes, pois esta conhece todas as outras coisas, assim como a si mesma, enquanto que os corpos nada conhecem. Portanto, todos os corpos reunidos e todas as mentes, com todos os seus produtos, não são dignos de serem comparados com a menor ação do amor, que pertence a uma ordem de coisas infinitamente mais elevada. É impossível se obter um único e pequeno pensamento de todos os corpos reunidos, uma vez que o pensamento pertence a uma dimensão diferente. De igual modo, não se pode produzir qualquer sentimento de amor verdadeiro de uma combinação de todos os corpos e mentes. Isto não é possível porque o amor pertence a uma outra dimensão que é sobrenatural. Contra a objeção de que a Escritura não possui uma ordem. O coração tem a sua própria ordem, assim como a mente, que utiliza princípios e demonstrações. O coração tem uma distinta, de modo que a nosso clamor, por ser amados, não pode ser suprida pela colocação em ordem das causas do amor, pois isto seria absurdo. Jesus Cristo e Paulo empregaram o método do amor, não do intelecto. Eles buscaram promover a humildade, não a instrução. O mesmo ocorreu com Santo Agostinho. Este método consiste, primariamente, em desviar-se de qualquer ponto relacionado com o fim, de modo que isso sempre fique visível.